Hoje, uma estrada parece apenas um caminho, um espaço neutro, quase invisível, algo que simplesmente existe para ligar lugares. Nós a atravessamos sem pensar muito sobre quem a construiu, quem a mantém ou quem se beneficia dela. Mas na Idade Média, uma estrada nunca foi apenas um caminho. Ela não ligava territórios. Ela separava quem podia passar de quem precisava pagar. Viajar não era um direito garantido, era uma negociação constante. Cada passo fora da sua aldeia tinha um custo real, imediato e muitas vezes imprevisível. Na Idade Média, não existia um Estado central forte, organizado e permanente responsável por planejar, construir e manter estradas como conhecemos hoje. O mundo medieval era fragmentado. O poder estava dividido entre senhores feudais, cidades autônomas, ordens religiosas e autoridades locais. Os caminhos surgiam do uso contínuo. Pessoas passavam, animais passavam, carroças repetiam o mesmo trajeto. Com o tempo, o solo se marcava, a vegetação se afastava, e aquele traço irregular se tornava uma estrada. Mas o simples fato de um caminho existir não significava que alguém se sentia responsável por ele. Manter uma estrada exigia trabalho. Era preciso remover lama, reforçar trechos instáveis, consertar pontes, limpar áreas alagadas e garantir que a passagem continuasse possível. Quase nunca havia interesse coletivo nisso. Quando alguém assumia essa função, não era por altruísmo, era por cálculo. Senhores locais, cidades muradas, mosteiros e até corporações de comerciantes entendiam que cuidar de um trecho de estrada significava poder controlá-lo, e controlar um caminho significava poder cobrar por ele. A manutenção servia como justificativa para a cobrança. Quem cuidava, cobrava. Quem não cobrava, simplesmente deixava o caminho se deteriorar. Os pedágios medievais não estavam espalhados ao acaso. Eles surgiam em pontos estratégicos, onde o viajante não tinha escolha. Pontes eram locais clássicos de cobrança, porque atravessar um rio sem ponte nem sempre era possível. Travessias estreitas, passagens entre montanhas, entradas de cidades muradas e gargalos naturais concentravam o tráfego. Quem controlava esses pontos controlava o movimento, e o pagamento nem sempre era feito em moedas. Muitas vezes o viajante pagava com parte da carga que transportava, um saco de grãos, um tecido, um animal, ferramentas ou até dias de trabalho forçado. O dinheiro era apenas uma das formas de pagamento possíveis. Um mercador que cruzava longas distâncias raramente pagava uma única vez. Ele pagava para sair de uma cidade, pagava novamente para cruzar uma ponte, pagava ao entrar em outro território e podia pagar outra vez ao atravessar uma rota controlada por um senhor diferente. No fim da viagem, o preço final da mercadoria pouco tinha a ver com o custo de produção. O valor real era definido pelo caminho. A estrada transformava movimento em lucro e deslocamento em imposto. Quanto mais distante a mercadoria vinha, mais cara ela se tornava. Não por causa do produtor, mas por causa das barreiras invisíveis ao longo do trajeto. Se essa lógica começa a mudar a forma como você enxerga coisas simples do dia a dia, vale se inscrever. Aqui, a gente fala menos de datas e mais das engrenagens invisíveis que sustentaram a história. Castelos medievais raramente eram construídos ao acaso. Eles não surgiam apenas para defesa militar. Muitos eram posicionados de forma estratégica, próximos a estradas importantes, rotas comerciais e pontos de passagem obrigatória. De colinas, era possível observar quem se aproximava, controlar o fluxo e impor autoridade. Controlar a estrada era, muitas vezes, mais importante do que controlar grandes extensões de terra improdutiva. Quem dominava o caminho decidia quem passava, quando passava e quanto custava passar. A estrada se tornava uma fronteira móvel, uma linha de poder que se estendia além das muralhas. Perder o controle de uma estrada significava perder influência econômica. Significava ver mercadores escolherem rotas alternativas,
cidades perderem arrecadação e senhores locais enfraquecerem sua posição. Por isso, conflitos armados muitas vezes envolviam estradas, pontes e rotas comerciais. Não era apenas uma questão de território, mas de circulação. Quem controlava o movimento, controlava a economia. Para camponeses, pequenos comerciantes e peregrinos, viajar não era aventura romântica, era risco financeiro constante. Cada pedágio podia significar chegar ao destino com menos do que se tinha ao sair, ou simplesmente não chegar. Muitos evitavam viajar sempre que possível. Outros se endividavam para cumprir obrigações religiosas, comerciais ou políticas. Alguns desistiam no meio do caminho, voltando para casa com prejuízo. A estrada não era apenas um espaço físico, ela funcionava como um filtro social, separando quem podia se mover de quem precisava ficar. Hoje, as estradas parecem livres: asfalto, placas, tráfego constante, sensação de neutralidade. Mas a lógica medieval não desapareceu. Ainda pagamos para circular, ainda existem gargalos, ainda existem pontos onde o movimento é convertido em lucro. A diferença é que não chamamos mais isso de pedágio feudal. As estradas mudaram, a lógica não. E entender isso é entender como o mundo sempre funcionou.